Semana passada nós dissemos aqui, em todas estas coisas vós sois mais do que vencedores. Aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós aprendemos isso na semana passada. As dificuldades da semana passada para hoje, alguns tiveram sucesso já, outros ainda não, mas a luta vai permanecer, porque neste mundo teremos lutas todos os dias. Em todo momento o diabo vai querer dar uma rasteira em mim, em você, em qualquer pessoa que serve a Deus. Por que não nas outras pessoas? Porque lá já estão nas mãos dele. E nós precisamos estar com os olhos abertos. O Elias era um homem de Deus, meus irmãos. Um homem que disse, não vai chover segundo as minhas palavras. E não choveu. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus. Deus honrava tanto aquele homem que o moço Eliseu disse assim, eu quero a unção dobrada do Elias. Esse homem é demais, Deus usa muito esse homem. Eu quero ser usado por Deus como ele é. E você também é usado por Deus. Talvez você não saiba, mas é. Deus quer te usar como ele quer me usar. Mas eu preciso deixar Deus me usar. Ah, mas o senhor é o pastor, e qual a diferença de mim para você? Não há diferença, meus irmãos. Não há diferença nenhuma. Eu e você diante de Deus, nós somos a mesma pessoa. A única diferença é que eu estou na condição, na qualidade de pastor desta igreja. Só, mas isso não quer dizer que você não tem condição de subir aqui e pregar. Você pode ter vergonha, você pode ser tímido, você pode não estar acostumado, ficar nervoso, gaguejar, tremer a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Mas daqui a pouco você vai estar tão acostumado quanto eu estou. E vai ser fácil. Há diferença? Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Porque o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. O mesmo Deus que fez na vida do Moisés, na vida do Elias, na vida do Jó, na vida de todos os homens que a gente conhece ali na Bíblia, é o Deus que faz na vida do missionário R.R. Soares, Malafaia, qual é o outro? Valdomiro, mas quem? Jorge Linhares. É o mesmo Deus. É o mesmo que faz na sua vida. Você não é menor do que ninguém. Amém? Ninguém é menor do que ninguém. Deus, ele olha para mim e para você, olha para esses homens todos que eu falei aqui, mesmo nível, mesmo patamar. Ah, mas eles conhecem bastante, tiveram tempo para ler e estudar, coisa que nós também podemos ter. Só isso, mais nada. Então o Elias, ele estava dentro de uma caverna, após ter comido e bebido o alimento que Deus deu para ele. Qual é o alimento que Deus dá para a gente hoje? A palavra. Esse é o alimento que Deus dá para a gente hoje. Mas tem muitas pessoas que estão comendo a palavra e estão dormindo de novo. Poxa, essa palavra foi para mim. Passa um dia, 2 dias, a pessoa nem se lembra mais da palavra que foi para ela. Ela vem à igreja, poxa, Deus falou tanto comigo hoje. Aí passa 2, 3 dias, a pessoa já esqueceu da palavra que ela ouviu. Ou ela ouviu a palavra e não colocou em prática. A palavra foi para ela, mas ela continua fazendo as mesmas coisas do que antes dela ter ouvido aquela palavra. Comeu e dormiu. Ou então, Deus dá a palavra, a pessoa diz, essa palavra é para mim. Mas vai para o lado errado. Vai para dentro da caverna. Vai se esconder. Aí Deus fala assim, ô fulano, eu te dei a palavra e você está indo para o lado errado. O que você está fazendo aí? Volta. Foi o que ele falou para Elias. Volta pelo mesmo caminho que você veio. Aí, meus irmãos, ele questiona Deus. Veja o que dá o versículo 10. E ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei o quê, meus irmãos? Só. E buscam a minha vida para atirarem. Então ele disse, eu sou muito zeloso pela tua obra, porém eu fiquei só. E por ele ter ficado só, ele, fugiu. Ele deixou o inimigo enganar. Ele deixou o inimigo passar a perna nele. E se eu e você ficarmos nessa, só eu para fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para fazer aquilo outro, nós vamos deixar o inimigo passar a perna na gente. Em vez de você caminhar para o lado certo, que é o sucesso, que é a vitória, você vai caminhar para o lado errado. Vai receber a palavra e vai caminhar para o lado errado, que é o lado da derrota. Você pode até fisicamente estar só, mas o Espírito de Deus, que é a melhor companhia que nós podemos ter, está com você.
E não há ninguém que seja páreo para ele. Não há demônio que seja páreo para ele. E então Elias disse assim, só eu fiquei só. E estão tentando me matar. Estão querendo tirar a minha vida. Eu sou muito zeloso pela tua obra, pela tua palavra. Mataram todos os outros profetas. Eu só estou vivo porque eu fugi. Olha o que ele quis dizer para Deus. Versículo 11. E ele lhes disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face de quem, meus irmãos? Senhor. Então Deus fala assim, Elias, coloca-se perante a minha face. Se você fizer uma análise, um estudo, uma interpretação desse versículo, se Deus mandou Elias se pôr diante da face dele, é porque Elias não estava. Certo ou errado? É porque o Elias não estava. Mas o Elias era um homem de Deus. Eu não estou aqui questionando a vida que o Elias tinha com Deus, porque isso não há como fazer. A gente sabe que ele foi tremendamente usado por Deus. Mas nesse momento aqui, Deus disse, se coloca diante de mim, Elias. Porque o Elias estava escondido. Escondido porque estava com medo. Mas Deus disse, não, Elias, sai da onde você está. Sai desse buraco que você se meteu. Sai dessa situação que você está vivendo agora. E se coloca diante de mim. Porque eu quero falar com você. E é isso que Deus está pedindo para mim e para você hoje, meus irmãos. Se colocar diante dele. Algumas pessoas estão deprimidas, estão oprimidas. É a caverna que a pessoa se escondeu. Algumas pessoas estão indo em busca de um vício, da bebida, das drogas. É a caverna que a pessoa se escondeu. Alguns estão com o coração cheio de mágoa, de ira, de rancor. É a caverna que a pessoa se escondeu. Alguns estão se sentindo rejeitados com problemas espirituais, doença da alma. É a caverna. E Deus está dizendo, sai dessa caverna e se ponha diante de mim, diante da minha face. E então Elias fez isso, porque ele era um homem de Deus. No versículo 15 diz assim, ó, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha só, meus irmãos. O Elias, ele foi arrebatado, todos nós sabemos. Ele subiu para os céus, ele não morreu. Mas Deus disse para ele, unge a Eliseu para que seja profeta em teu lugar. O Elias, ele poderia ter ficado muito mais tempo aqui com a gente. Mas ele precisou ungir outra pessoa para substituí-lo. Ele poderia ter sido muito mais usado por Deus aqui. E ter dado para mim e para você muito mais ensinamentos do que deu. Mas ele precisou subir e colocar outra pessoa no lugar dele. Para nós encerrarmos por hoje, vamos ver o versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O Elias achou que estava só, mas Deus disse para ele, eu também fiz ficar em Israel 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O Elias não estava só, porém ele achava que estava só, mas ele não estava só. Hoje a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa realidade é outra. Nós vivemos no mundo físico, mundo material, porém, nós somos separados por Deus porque vivemos no mundo espiritual também. Acreditamos no Espírito de Deus, acreditamos que Deus e o que a Bíblia fala é verdade. E por isso nós estamos aqui nesta noite. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E então nós achamos em determinados momentos da nossa vida que nós estamos sozinhos. O Elias achou que estava só, mas na época dele, o mundo era físico, era guerra, espada, arco e flecha. E Deus disse para ele, você não está só. Tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. E hoje, meus irmãos, não são pessoas que Deus vai colocar do nosso lado. Hoje é o Espírito dele. Então Deus, ele fala para mim e para você hoje, olha, você não está só. Eu te dei o meu Espírito. O meu Espírito Santo está com você.
Jesus disse que aonde nós estivéssemos, Ele estaria com a gente. A Bíblia diz que todos os dias o Espírito de Deus vai estar conosco. Você não está sozinho. Deus conhece o coração de cada pessoa que está ao seu lado. Ele sempre sabe a reação que as pessoas terão em determinados momentos, em determinadas situações, que são idênticas, não são diferentes. Então Deus, Ele diz para você, ó, fica na sua, fica quieto, ó, boca fechada. Mas às vezes a gente não aguenta, fala, aí o problema vem, pior do que estava. Aí a gente vai falar assim, Deus, preciso resolver esse problema. Deus vai resolver. Mas Ele já deu a orientação antes. Então nós precisamos seguir e ouvir a voz de Deus. Precisamos fazer com que nós sejamos quebrantados. Isso quem tem que fazer somos nós. Deus, Ele está perto daquele cujo coração é quebrantado. Eu preciso quebrantar o meu coração. E como que eu faço isso? Eu ouço a palavra de Deus e procuro colocá-la no meu dia a dia. É isso que Deus quer de mim, de você. O Elias, ele achou que estava só. Só para a gente resumir. Ele achou que estava só. E, por esta razão, ele fugiu. Fugiu de uma ameaça boba. Porque ele já tinha enfrentado os 450 profetas do Baal, que eram os profetas da Jezabel. A Jezabel diz, olha, da mesma forma que ele fez com os meus profetas, amanhã vai ser feito com ele. Aí o mensageiro chegou e disse para ele isso. Ele, ó, fugiu. Fugiu por quê? Porque estava só. Ele estava com medo de morrer? Não. O que ele não queria era morrer pela mão da Jezabel, que é o inimigo de hoje. Porque ele disse, Senhor, tira a minha vida. Então o problema não era morrer. O problema era ser golpeado pelo inimigo. Ele não aceitava isso. Nós também não podemos aceitar. Você não pode aceitar, uma vez que você sabe que aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Uma vez que você sabe que o teu Deus nunca perdeu uma batalha. Uma vez que você sabe que sobre todas as coisas Deus fez você mais do que vencedor. Você não pode se esconder atrás de um problema e deixar ele pisar em você e te massacrar. Você tem que se levantar, sair da caverna e dizer, meu Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Esse problema, ele pode ser grande para mim, mas para o Senhor ele não é. Ele pode perturbar a todos que estão à minha volta, mas a mim não, porque em mim há um que é maior do que o que está lá fora. E viver essa vida, viver essa palavra. O negócio de crente ser deprimido, oprimido, está fora da palavra de Deus. O cristão não pode ser assim. O cristão tem que ser saudável. Amém, meus irmãos?